Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais reflexões que podem transformar a sua jornada interior. Deixe já o seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Agora, respire fundo, abra sua mente e prepare-se para embarcar em uma jornada que pode tocar a essência do seu ser. Você já se perguntou por que a dor e o sofrimento parecem estar tão entrelaçados à nossa experiência humana? Por que, mesmo diante de tanto conhecimento disponível, ainda tropeçamos em angústias internas, conflitos e medos profundos? Há um mistério silencioso, quase um enigma, que permeia nossa trajetória: o fato de que, frequentemente, o desconforto surge justamente quando estamos prestes a dar o próximo passo em direção à expansão da consciência. É como se o sofrimento, ao invés de ser um obstáculo, fosse uma chave que abre as portas da compreensão mais profunda sobre nós mesmos e o universo. Imagine-se caminhando por um labirinto invisível. Em cada curva, a promessa de um novo insight; em cada beco sem saída, uma oportunidade de reavaliar crenças e perceber padrões internos antes ignorados. Esse labirinto não é apenas externo, mas também interno. Um mundo de ideias, emoções e sensações, onde a dor, ao invés de ser pura adversária, pode se transformar em mestra. Ao abraçarmos essa perspectiva, descobrimos que compreender a raiz do sofrimento não apenas nos libera, como também nos capacita a crescer, refletir e transcender as limitações que nos mantêm presos ao mesmo ciclo de angústias e medos. É chegada a hora de explorarmos juntos esse terreno pouco iluminado, porém repleto de tesouros espirituais e psicológicos, onde cada passo em direção à luz é, na verdade, uma expansão da nossa própria essência. Ao longo de nossa existência, somos convidados a olhar para o sofrimento não apenas como uma condição a ser evitada, mas como um elemento capaz de revelar aspectos profundos da nossa natureza interna. Não se trata de romantizar a dor, e sim de reconhecer que há, no âmago desse desconforto, um potencial de crescimento e entendimento. Quando compreendemos que cada angústia, cada conflito emocional ou cada ferida interna traz consigo a oportunidade de despertar uma sabedoria latente, abrimos as portas para um desenvolvimento integral. Considere a diferença entre a dor física, causada por um corte no dedo, e o sofrimento psicológico, que se origina em crenças distorcidas e percepções equivocadas. A dor física é simples e direta, um sinal claro de que algo não está bem no corpo, um alerta para cuidarmos da nossa integridade orgânica. Já o sofrimento mental é mais complexo. Ele emerge de interpretações que fazemos da realidade, de ideias que alimentamos, de traumas, inseguranças e medos que carregamos ao longo da vida. Ao identificar a raiz dessas percepções dolorosas, adquirimos a capacidade de transformá-las. Essa transformação não remove a dor do mundo, mas nos ensina a percebê-la de forma mais lúcida e menos paralisante. Assim, o sofrimento passa a ser um mestre sutil, embora incômodo. Cada vez que reconhecemos um padrão mental limitante, estamos um passo mais próximos da libertação. É como se, ao iluminar as causas internas do sofrimento, fossemos capazes de dissolver os véus que encobrem nossa clareza interior. Esse processo é gradual, exige paciência, dedicação e honestidade consigo mesmo. Mas à medida que avançamos, sentimos a carga diminuir, a respiração se tornar mais leve e o coração mais aberto para as infinitas possibilidades de crescimento e realização. Ao percorrermos o labirinto da existência, percebemos que a dor não surge do nada. Há uma lógica interna, crenças que adotamos sem questionar, interpretações equivocadas de acontecimentos e expectativas infundadas. Cada um desses elementos funciona como uma peça do quebra-cabeça que compõe nossa psique. Quando algo nos fere emocionalmente, é como se uma dessas peças estivesse fora do lugar, gerando atrito e desconforto. Nessa jornada, muitos buscam a eliminação total da dor física e da angústia mental. Mas a proposta mais sábia não é aniquilar a capacidade de sentir, e sim desenvolver um olhar mais profundo sobre o que sentimos. A dor física, por exemplo, tem sua função protetora. Se ignorássemos o ferimento, poderíamos agravar a lesão até um ponto irreversível. O mesmo vale para o sofrimento emocional. Se apenas o mascararmos, sem investigar sua origem, nos condenamos a repeti-lo indefinidamente. A questão não é livrar-se de toda sensação desagradável, mas compreender o que ela quer nos ensinar.
A cada desconforto, a vida envia um convite para introspecção, autorreflexão e ajuste interno. Em vez de nos identificarmos totalmente com a dor, podemos vê-la como um sinal, um lembrete de que algo não está alinhado. Ao assumir essa postura, transformamos o labirinto confuso em um mapa claro, onde cada desconforto aponta para uma área que pede cuidado e atenção. O caminho rumo à sabedoria exige coragem. Não é simples olhar para dentro, confrontar feridas antigas, admitir falhas ou reconhecer a força de padrões mentais limitantes. Mas é nessa honestidade que floresce a possibilidade de transcender o sofrimento. Ao nomearmos nossas dores internas, aproximamo-nos da sua raiz. Essa proximidade pode ser desconfortável, mas também é libertadora, pois nos coloca no papel de protagonistas do nosso próprio crescimento. Considere a distinção entre dor física aguda e a dor difusa e persistente do sofrimento interior. Enquanto a primeira, por mais desagradável que seja, costuma ter uma origem clara e uma solução relativamente simples: tratar o ferimento, cuidar da saúde, procurar um médico se necessário. A segunda nos desafia a conhecer camadas mais sutis de nosso ser. O sofrimento mental é complexo, moldado por memórias, traumas, expectativas, crenças e valores. Ao entendermos cada parte desse conjunto, podemos reconfigurá-lo em direção ao bem-estar e à harmonia. De fato, essa travessia não é linear. Em um momento, descobrimos uma crença distorcida, em outro, emergem memórias do passado que ainda nos incomodam. Porém, à medida que avançamos, aprendemos a confiar em nossa capacidade de cura interna. O sofrimento deixa de ser um vilão para se tornar um guia. Ele aponta onde ainda há desajustes, convidando-nos a corrigir o rumo, refinar nossa compreensão do mundo e ampliar a conexão com o que é essencial. Ao longo da história, diferentes tradições espirituais e filosóficas abordaram o sofrimento humano, fornecendo chaves para entendê-lo e superá-lo. Em muitas dessas tradições, a busca do conhecimento não se limita ao acúmulo de informações, mas envolve um processo de maturação interna. O que os textos antigos, mestres e sábios tentam nos dizer é que o sofrimento pode ser um trampolim para a transformação, um instrumento de lapidação da consciência. A visão do Hatha Yoga, por exemplo, é um convite à maestria interna da mente. Não se trata de anular a dor, mas sim de compreender o seu surgimento e o seu significado. O Hatha Yoga destaca a importância de purificar o coração e dominar os processos mentais, reconhecendo que a mente é tanto o laboratório onde fermentam nossas dores quanto o ateliê onde esculpimos nossa libertação. Nesse caminho, cada dor mental torna-se uma chance de identificar a distorção interna que a produziu, dissolvendo-a pela compreensão. Ao mesmo tempo, é preciso distinguir esse caminho de outros, como o Hatha Yoga, que originalmente perseguia formas de tornar o corpo indiferente à dor. Os antigos sábios já advertiam que apenas superar sensações físicas não levava à verdadeira sabedoria. A verdadeira conquista não reside em ignorar o sinal de alerta do corpo, mas em compreender a mensagem que a mente e a vida tentam transmitir por meio da dor. Assim, o conhecimento não se limita ao campo intelectual, é preciso sentir, vivenciar, transformar e internalizar aquilo que aprendemos. Entender a origem do sofrimento mental é um processo mais acessível do que se imagina. Enquanto a dor física muitas vezes exige intervenções externas, um curativo, um remédio, um repouso, a dor emocional e psicológica é fortemente influenciada por nossa percepção interna. Isso significa que temos maior poder para modulá-la. É possível mudar a forma como interpretamos certos eventos, rever crenças que alimentam o medo e desatar nós emocionais que nos mantêm presos a um ciclo de sofrimento. Ao decifrarmos a raiz do sofrimento interno, percebemos que muitos desses desconfortos estão ligados à maneira como julgamos o mundo, as pessoas e a nós mesmos. Uma ofensa, por exemplo, pode ferir se interpretarmos o ato alheio como um ataque à nossa identidade. Mas se compreendermos as limitações do outro, suas próprias dores e a natureza impermanente das coisas, podemos reduzir consideravelmente o impacto emocional daquele momento. Nesse sentido, o empoderamento é claro, a mente é um espaço mais fácil de reconfigurar do que o corpo físico. Podemos aprender a reavaliar nossos pensamentos, treinar a atenção, cultivar a presença e desenvolver um olhar mais compassivo. Ao fazê-lo, desmantelamos gradualmente as causas do sofrimento interior.
Pouco a pouco, torna-se evidente que o sofrimento não é inevitável, mas sim um estado que pode ser mitigado, dissolvido, em alguns casos, completamente transcendido. Muitas vezes, a mentalidade comum é evitar a dor a qualquer custo. Fugimos do desconforto por medo, tentamos distrações constantes ou buscamos culpados para justificar nossa angústia. Entretanto, essa atitude nos aprisiona, impedindo que reconheçamos o verdadeiro potencial do sofrimento como um caminho de revelação. Olhar para a dor é olhar para si mesmo, é enfrentar o que está escondido, reprimido ou mal compreendido. Nesse processo, a prática da introspecção é fundamental. A autorreflexão funciona como uma lanterna que ilumina os cantos escuros da psique. Ao praticarmos meditação, contemplação ou simplesmente dedicarmos tempo para observar nosso fluxo de pensamentos e sentimentos, desvendamos dinâmicas internas antes desconhecidas. Esse autoconhecimento nos dá ferramentas para lidar com o sofrimento de forma madura, consciente e proativa. A transformação não ocorre da noite para o dia. É um exercício de paciência e constância. Ao longo do caminho, erros podem acontecer, recaídas surgirão, mas cada dificuldade se torna um lembrete da razão pela qual iniciamos a jornada. É por meio desse movimento constante de observar, compreender, dissolver e recriar que o sofrimento gradualmente perde a intensidade, dando lugar a uma sensação de paz, clareza e equilíbrio interior. Tudo depende da perspectiva. Considere duas pessoas que sofrem o mesmo tipo de ferimento físico. Uma delas mantém uma mente serena, entende a natureza temporária da dor e busca solucionar o problema sem entrar em pânico. A outra, dominada pelo medo e raiva, amplifica o desconforto, transformando uma dor já incômoda em um pesadelo mental. Embora a sensibilidade física seja a mesma, o sofrimento resultante difere imensamente. Essa diferença de perspectiva é a chave. Quando cultivamos entendimento, aceitação e confiança na transitoriedade das sensações, nossa relação com a dor se modifica. Isso não significa que passamos a gostar da dor, mas sim que deixamos de lhe conferir um caráter absoluto. Ela se torna apenas um evento, um fenômeno passageiro, algo que pode ser cuidado e compreendido. Ao invés de lutar contra a dor, aprendemos a ouvi-la, entendendo as causas e o que ela quer nos mostrar. Com o tempo, a mudança de perspectiva também influencia nossa reação às dores emocionais. Quando algo nos aflige internamente, podemos nos perguntar: qual é a causa raiz desse sofrimento? Quais crenças o alimentam? O que posso aprender a partir dessa experiência? Ao adotar essa postura investigativa, a dor deixa de ser uma inimiga desconhecida e se transforma numa mensageira de revelações importantes. A trajetória espiritual e psicológica de transformar sofrimento em sabedoria pode ser comparada a um processo alquímico. Na alquimia antiga, o alquimista buscava converter metais comuns em ouro puro. Da mesma forma, buscamos converter estados de dor, confusão e ignorância em clareza, entendimento e paz interna. Isso não significa negar a humanidade ou a sensibilidade, mas refinar o que somos, tornando-nos mais conscientes e compassivos. Nesse processo, o fogo da consciência é a ferramenta principal. Ele esquenta, derrete e purifica nossas crenças, valores e percepções equivocadas. O que antes era uma mistura confusa de sentimentos e ideias se torna, gradualmente, uma essência mais clara e coerente. A cada insight, a cada camada removida, aprendemos a viver com maior autenticidade, sabedoria e liberdade interna. Essa alquimia não é restrita a um círculo de sábios ou místicos. Todos temos acesso a essa capacidade transformadora. Basta querer observar a si mesmo com sinceridade, estar disposto a aprender com a dor em vez de fugir dela, e permitir que a luz da compreensão interna dissipe as sombras da ignorância. Esse caminho, embora desafiador, é profundamente gratificante, pois conduz a um estado de ser no qual a vida é percebida com maior nitidez, significado e presença. À medida que amadurecemos em nossa jornada, percebemos que a aceitação não é a mesma coisa que resignação. Aceitar a dor não significa abandonarmos-nos à inércia, mas reconhecer a realidade do que é. Esse reconhecimento é um ato de coragem, pois nos livra da luta inútil contra o inevitável e direciona nossa energia para soluções mais construtivas. Ao aceitar, damos o primeiro passo para compreender profundamente a causa do sofrimento.
Com o tempo, a compreensão da dor vai além do nível individual. Reconhecemos que sofrimento e alívio, perda e ganho, desafios e superações fazem parte do jogo da existência humana. Essa percepção nos torna mais empáticos, pois entendemos que todos, em algum grau, enfrentam suas próprias dores internas. Esse senso de humanidade compartilhada nos conecta, fortalece laços e nos inspira a agir com compaixão. A libertação do sofrimento, portanto, não é um ato isolado de conquista pessoal, mas uma transformação que afeta positivamente a relação com o outro e com o mundo. À medida que ampliamos nosso entendimento, criamos um ambiente interno mais harmonioso, que transborda em nossas ações e palavras. Assim, nosso processo de cura individual reflete-se na cura coletiva, contribuindo para um mundo mais sensível, acolhedor e desperto. Tanto a filosofia quanto as tradições espirituais concordam em um ponto: o autoconhecimento é a chave mestra. Sem conhecer a nós mesmos, não sabemos a origem de nossas dores. Sem essa consciência interna, qualquer tentativa de aliviar o sofrimento é superficial, semelhante a colocar um curativo sobre uma ferida que necessita, na verdade, de cuidado profundo. Quando ampliamos nossa percepção interna, descobrimos um mestre silencioso que reside no íntimo de cada um. Esse mestre não é um ser externo, mas a própria consciência desperta. É ela que nos orienta quando paramos de fugir das verdades incômodas e ousamos encará-las. Por meio do silêncio interior, da meditação e da observação neutra, esse mestre interno nos guia, mostrando o caminho para dissolver crenças limitantes, equilibrar emoções turbulentas e ressignificar experiências passadas. Com o tempo, aprendemos a ouvir essa voz interior de forma mais clara. O resultado é uma atitude mais sábia diante da vida, uma habilidade crescente de responder aos desafios com criatividade, calma e compreensão. Em vez de sermos arrastados pelas marés emocionais, passamos a navegar com mais destreza, reconhecendo que, mesmo nas tempestades, há lições e oportunidades de crescimento. O processo de compreensão e superação do sofrimento não se limita a reflexões teóricas. É preciso levar esse entendimento ao dia a dia, impregnando nossas escolhas, relações e atitudes com a luz da sabedoria adquirida. Não basta compreender a origem do sofrimento, é necessário agir para alinhar nossa vida a essa compreensão. Ao aplicarmos esses insights na prática, aprendemos a dizer não a situações que reforçam padrões de sofrimento. Desenvolvemos a clareza necessária para manter distância de comportamentos, ambientes e pessoas que alimentam nossa dor interior. Da mesma forma, aprendemos a cultivar hábitos que trazem mais serenidade, como a prática regular de meditação, a busca por leituras inspiradoras, a convivência com pessoas positivas e a valorização de atividades que nutrem nossa criatividade e bem-estar. O equilíbrio entre teoria e prática cria raízes profundas em nossa experiência. De pouco adianta entender, conceitualmente, a natureza do sofrimento, se não ajustarmos nossas escolhas cotidianas para criar um ambiente interno e externo mais saudável. Cada atitude consciente, cada pensamento questionado, cada emoção acolhida sem julgamento torna-se um passo firme na direção de uma existência mais autêntica e significativa. Com o tempo, aquilo que antes julgávamos insuportável ou injusto torna-se compreensível. Ao entendermos que grande parte do sofrimento tem origem interna, nas ideias que nutrimos, nos medos que cultivamos e nas interpretações equivocadas que fazemos, sentimos um empoderamento crescente. Já não somos vítimas passivas dos infortúnios da vida, mas agentes ativos de nossa própria transformação. Essa metamorfose tem um impacto profundo em nosso bem-estar geral. Sofrimentos antes recorrentes tornam-se mais raros. Quando surgem novas adversidades, nossa reação é mais serena, pois sabemos que há um caminho para o entendimento. Assim, mesmo a dor, inevitável em alguns momentos da vida, não nos paralisa mais. Ela surge, cumpre seu papel de sinal e desaparece sem deixar cicatrizes emocionais tão profundas. Nesse estado de ser, a vida adquire um sabor diferente. Desaparece a noção de que o mundo nos deve algo, e surge a compreensão de que tudo o que vivemos é um convite ao desenvolvimento. O sofrimento deixa de ser visto como um castigo ou um fardo, passando a ser uma ferramenta de lapidação interna. Ao compreender isso, celebramos nossa capacidade de aprender, crescer e evoluir por meio dos desafios. Uma das consequências mais belas desse processo de transformação é a compaixão.
Ao reconhecer nossas próprias dores, entendemos melhor as dores dos outros. Em vez de julgar, passamos a compreender. Em vez de reagir com raiva, respondemos com empatia. Esse novo olhar sobre o outro e o mundo torna nossa presença mais suave, acolhedora e inspiradora. A compaixão não é condescendência, mas a capacidade de ver no outro um reflexo de nós mesmos. Se entendemos que o sofrimento alheio também tem raízes internas, podemos oferecer apoio e compreensão sem reforçar padrões de vítima ou culpado. Nossa comunicação torna-se mais clara, nossos relacionamentos mais sinceros e nossa vida social mais harmônica. Assim, o entendimento do sofrimento individual contribui para a tecelagem de uma humanidade mais consciente, onde cada indivíduo reconhece no outro um companheiro de jornada. Essa postura cria um ciclo virtuoso. Quanto mais entendemos nosso próprio sofrimento, mais entendemos o do outro. Quanto mais ajudamos o outro, mais encontramos sentido na nossa própria existência. O sofrimento, antes visto como obstáculo intransponível, revela-se um portal para níveis mais profundos de compreensão. A cada barreira interna superada, expandimos nossa consciência e descobrimos novos horizontes. Esse movimento não tem fim, a consciência pode sempre se expandir, e cada desafio é uma oportunidade de ultrapassar nossos próprios limites. Por isso, o caminho da compreensão do sofrimento não é apenas uma solução pontual para problemas específicos. É um estilo de vida, uma postura diante da realidade, uma filosofia que orienta nossos passos. Cada situação difícil, cada conflito emocional, cada momento de incerteza é um lembrete de que ainda há o que aprender, o que refinar e o que iluminar dentro de nós. Essa perspectiva transforma a vida em uma aventura interior constante. Em vez de temer o desconhecido, abraçamos o mistério com curiosidade. Em vez de rejeitar o incômodo, convidamos a aprender com ele. Aos poucos, nossos medos se transformam em aliados, nossas inseguranças se tornam degraus, e nossos sofrimentos se convertem em diretrizes de autoconhecimento. Mesmo após compreendermos a natureza do sofrimento, nossa jornada não termina. A vida é dinâmica, e novos desafios surgirão. A diferença é que, agora, estamos mais preparados. Aprendemos a reconhecer sinais, a ouvir com mais atenção o que o sofrimento comunica e a ajustar nossa rota com mais rapidez e eficiência. Esse caminho contínuo nos ensina sobre humildade. Reconhecemos que não sabemos tudo, que ainda podemos tropeçar, que há sempre mais a aprender. A humildade, porém, não é fraqueza, mas força. Ela nos mantém abertos, receptivos ao novo, dispostos a revisar crenças e aprimorar práticas. É essa postura que garante nossa evolução constante, mesmo diante das oscilações da vida. A cada desafio superado, nossa confiança interna aumenta. Passamos a acreditar na nossa capacidade de lidar com o que vier, sem nos rendermos ao desespero. A vida deixa de ser um campo de batalha e transforma-se em um cenário de aprendizado contínuo. Diante dessa realidade, o sofrimento, em vez de nos derrotar, torna-se um aliado silencioso. Chegamos ao fim desta reflexão, mas não ao fim de nossa trajetória. O sofrimento continua presente no mundo, assim como a dor física, as incertezas e as dúvidas. Entretanto, agora possuímos uma chave, o entendimento de que o sofrimento pode ser transformado em sabedoria, que a dor interna pode ser compreendida e que temos a capacidade de crescer a partir dela. É esse entendimento que nos liberta do papel de vítimas e nos torna coautores da nossa história. Ao reconhecer as causas internas do sofrimento, aprendemos a dissolvê-las, a reconfigurar nossa mente e a expandir nossa consciência. Nossa vida torna-se mais leve, mais significativa e mais consciente. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dessas palavras. Deixe também o seu comentário, contando qual insight mais lhe marcou. Juntos, podemos criar uma corrente de transformação e elevar a qualidade de nossa vivência. Obrigado pela companhia nesta jornada, cuide-se e até breve.